Algumas casas escondem segredos que o tempo não consegue apagar. Elas não aparecem nos mapas, ninguém fala sobre elas. E, se alguém se atrever a mencioná-las, a conversa termina em silêncio. Esta é a história de uma dessas casas. Uma residência esquecida no fim de uma estrada de terra, em uma cidade pequena demais para importar e velha demais para mudar. O que aconteceu ali, entre aquelas paredes silenciosas, marcou para sempre a vida de uma mulher chamada Clara. E agora vai assombrar você também. Clara sempre fora uma mulher reservada. Professora de literatura em uma universidade pública, no interior de Minas Gerais, ela passava a maior parte de seus dias entre livros, provas e cafés frios. Aos 36 anos, sentia-se presa a uma rotina sufocante, mas não reclamava. Até que um dia, tudo mudou com um envelope. Não havia remetente, apenas seu nome escrito em letras cursivas pretas, com tinta que parecia ter sido traçada por uma caneta tinteiro antiga. Dentro havia um convite simples, mas perturbador. Clara Fernandes, herança lhe espera. Estrada de São Miguel, número 0, fim da linha, entre quando o sol morrer. Ela leu e releu o bilhete dezenas de vezes. Não conhecia ninguém em São Miguel, nem sabia onde ficava. O papel exalava um perfume antigo, quase como madeira queimada misturada com lavanda. Pensou em jogar fora, pensou em ignorar, mas algo, uma curiosidade estranha, cresceu dentro dela. E então, no sábado seguinte, Clara dirigiu até a cidadezinha quase esquecida no mapa. São Miguel era mais um vilarejo do que uma cidade. Ruas de terra batida, casas com telhados tortos e postes enferrujados. O GPS parou de funcionar meia hora antes de chegar. A única indicação era uma placa pichada com letras quase apagadas. A estrada mencionada no bilhete, Estrada de São Miguel, terminava em uma trilha de pedras cobertas por folhas secas e raízes retorcidas. Ela avançou a pé, o ar ficando mais úmido, denso, como se o tempo ali corresse diferente. Finalmente encontrou a casa, uma mansão antiga, colonial, imponente e silenciosa. Todas as janelas estavam cobertas com cortinas pesadas por dentro. Nenhum som, nenhuma alma. Clara sentiu um calafrio imediato. Ainda assim, empurrou o portão de ferro que gritou ao abrir. No chão da varanda havia um tapete sujo com a palavra "Bem-vinda" desbotada. A porta abriu com um estalo seco assim que Clara tocou a maçaneta. O interior era escuro. A única iluminação vinha da luz fraca do fim de tarde. E então, a porta se fechou atrás dela. Assim que entrou, Clara sentiu que não estava sozinha. Havia um cheiro denso de velas gastas, madeira molhada e algo mais, algo metálico, como sangue envelhecido. A sala de estar estava repleta de móveis antigos cobertos por lençóis brancos, e o relógio de pêndulo no canto da sala marcava 5 da tarde. Embora já fosse noite, ela chamou, mas ninguém respondeu. A casa parecia viva. Os passos de Clara ecoavam demais, como se o som se multiplicasse entre as paredes. E então começaram os sussurros, fracos, quase imperceptíveis, como se alguém falasse atrás das paredes. Ela encostou o ouvido na parede da escada e ouviu algo que nunca esqueceria. Uma criança cantando uma cantiga antiga, desafinada, arrastada, de arrepiar a espinha. Batatinha quando nasce, espalha a rama pelo chão. A menina quando dorme, põe a alma no caixão. Clara se afastou, o coração acelerado. Tentou abrir a porta por onde viera, mas ela estava trancada, sem chave, sem tranca visível, como se a casa tivesse engolido a entrada. Foi nesse momento que ela viu, no topo da escada, uma mulher de branco, imóvel, encarando-a. O rosto estava coberto por um véu e o corpo, esguio, parecia flutuar. Quando Clara piscou, a figura havia desaparecido. Clara subiu as escadas, devagar, tentando manter a respiração sob controle.
Cada degrau rangia de forma diferente, como se a madeira estivesse reclamando sua presença. No andar de cima, o corredor era estreito e forrado com carpete vermelho desbotado, com marcas escuras de algo que parecia queimado. À esquerda, havia uma série de portas fechadas. À direita, uma porta entreaberta deixava escapar uma luz fraca. Clara entrou. Era um quarto antigo, decorado com móveis de madeira escura e pesados. Havia um espelho oval rachado, uma penteadeira coberta de poeira, e sobre a cama de ferro enferrujado repousava um caderno. Ela se aproximou. A capa era de couro com o nome Elisa Fernandes, gravado em letras douradas, o mesmo sobrenome de Clara. Abriu na primeira página. São Miguel, 4 de abril de 1947. Hoje o padre disse que a casa foi tocada. Tocada pelo escuro. Mas ela é minha, sempre foi. Se o escuro a tomou, então que eu me torne parte dele também. Clara folheou as páginas. Eram anotações esparsas, cada vez mais confusas, misturando relatos sobre vozes, aparições e uma entidade de olhos pretos que se escondia atrás das cortinas. Havia desenhos grotescos de corpos contorcidos e uma figura com braços longos, sem rosto. Na última página legível, lia-se: a herança é a casa, a maldição também. Um baque soou atrás dela. Ela se virou com o coração na garganta. E porta havia se fechado sozinha, e no espelho uma silhueta se formava. Mas não era o reflexo dela. A silhueta no espelho era menor, mais baixa, e usava roupas infantis. Clara se aproximou em pânico, tentando entender. De repente, algo passou correndo atrás dela, como uma criança brincando. A risada aguda ecoou pelo quarto e desapareceu. No corredor. Ela saiu, tentando seguir o som. No fim do corredor havia uma porta dupla. Diferente das outras, essa era feita de ferro, com detalhes em alto relevo que lembravam raízes retorcidas. Um cheiro insuportável de mofo e ferrugem escapava por baixo dela. Clara empurrou. A porta se abriu com um rangido ensurdecedor. O cômodo era um antigo quarto de crianças. Havia 2 berços abandonados, cobertos por véus escuros. Na parede, um desenho feito com giz. 2 gêmeos de mãos dadas, com olhos completamente pretos. No canto do quarto, havia uma caixa de brinquedos. Clara se aproximou, tremendo. Quando abriu, encontrou 2 máscaras infantis antigas, sorridentes, mas com o interior sujo de algo que parecia sangue coagulado. No teto, algo começou a se mover. Clara olhou para cima e viu, pendurados no lustre, 2 corpos pequenos e desfigurados, com as mesmas roupas dos gêmeos do desenho. Ela gritou. A porta se fechou violentamente e os corpos começaram a balançar, cantando a mesma cantiga distorcida. Horas se passaram. Clara não sabia mais que horas eram, nem onde estava dentro da casa. Cada cômodo parecia mudar quando ela passava. Era como se a arquitetura da casa estivesse viva, brincando com ela. Depois, de escapar do quarto dos gêmeos por uma fresta atrás do armário, ela caiu dentro de um alçapão e desceu por uma escada carcomida que levava à cozinha. Mas aquela não era uma cozinha comum. As paredes estavam cobertas de utensílios antigos, todos enferrujados. Panelas imensas borbulhavam sobre um fogão a lenha, mesmo sem fogo aceso. O ar era quente e sufocante. Um cheiro horrível de carne podre enchia o ambiente. Na mesa central havia um banquete, pão embolorado, carne crua cheia de vermes, taças de vinho escuro, muito escuro, e 5 cadeiras ocupadas por manequins vestidos com roupas de gala antigas. Cada um deles usava uma máscara, e todos estavam virados para ela. Aos poucos, os manequins começaram a se mover. Um ergueu a taça, outro virou a cabeça lentamente, e um deles, o da ponta da mesa, falou com uma voz que não vinha de sua boca. Sente-se, Clara. A ceia não começa sem a herdeira. Ela correu e a casa riu atrás dela.
Clara correu por corredores que pareciam infinitos. A casa mudava a cada passo. O chão estalava debaixo dos pés, como se estivesse prestes a ceder. As janelas, todas cobertas com panos escuros, tremiam apesar da ausência de vento. Era como se a casa respirasse e ela estivesse presa em seus pulmões. Eventualmente, tropeçou em uma porta parcialmente escondida atrás de uma tapeçaria puída. Era baixa, com dobradiças enferrujadas, quase como uma entrada feita para crianças ou pessoas muito pequenas. Ao abrir, um jato de ar gélido a envolveu. Uma escada de pedra descia para o breu. Sem outra opção, Clara desceu. Degrau por degrau, com as mãos na parede gelada para se equilibrar. No fundo, encontrou-se em um porão mal iluminado por velas já quase derretidas. As chamas não tremiam, mas projetavam sombras que se mexiam por conta própria. O ambiente estava repleto de objetos esquecidos, bonecas quebradas, fotos rasgadas, gaiolas vazias e frascos com líquidos escuros. As paredes eram cobertas de nomes riscados com unha. Todos os nomes femininos, todos seguidos de datas. O último nome, Clara Fernandes, 2025. Ela recuou, mas seus pés tropeçaram em algo. Olhou para baixo. Era um crânio infantil, ainda com um laço azul preso a um tufo de cabelo. Os sussurros começaram outra vez. Milhares de vozes, todas femininas, todas fracas, mas desesperadas. Saia, antes que ela acorde. Ela tem fome. Você é a próxima cadeira da ceia. Clara tapou os ouvidos, gritou, correu de volta. Mas a escada havia desaparecido. No lugar, apenas uma parede lisa de pedra. Por horas, Clara procurou uma saída naquele porão sufocante. Até que, por trás de uma prateleira cheia de potes, com olhos conservados, encontrou uma abertura. Estreita, escura, como um túnel, ela rastejou por ele. Por minutos, ou horas, até ver uma fresta de luz no fim. Saiu em uma sala que jamais vira antes. Era grande, com teto alto e janelas colossais. Todas cobertas por as mesmas cortinas vermelhas que vira ao entrar na casa. No centro da sala, havia uma cadeira de rodas virada para as janelas. E nela, sentada, uma mulher. Seu cabelo era longo, branco como neve. O corpo parecia desproporcional, com os braços dobrados em ângulos estranhos. Os pés não tocavam o chão. As unhas, longas, como garras, tocavam o tecido da cadeira com um tique nervoso. Clara se aproximou, hipnotizada. Não conseguia desviar o olhar. Você voltou, disse a mulher sem virar-se. A voz era seca, quebradiça, como folhas mortas. Todas voltam. A herança não é a casa, é o sangue. Quem é você? Clara perguntou. A mulher virou-se, lentamente. Seu rosto não tinha olhos, apenas órbitas vazias e costuradas com linha preta. A boca era larga demais, como se alguém tivesse cortado além do natural. Eu sou a primeira, e você será a última. A casa tremeu. As cortinas começaram a se agitar, embora do lado de fora não houvesse vento algum. Clara tentou correr, mas a sala se distorceu, como se estivesse sendo sugada por uma força invisível. A mulher se levantou da cadeira, os ossos estalando de forma grotesca e os olhos costurados começaram a sangrar. Clara correu sem direção até cair de novo na sala principal da casa. O relógio ainda marcava 5 da tarde. Ela gritou, chutou móveis, tentou quebrar janelas. Nada funcionava. Então lembrou-se do espelho rachado no quarto de Elisa. Subiu os degraus aos tropeços, entrou no quarto e encarou o espelho. Mas havia algo novo ali. No reflexo, via-se uma menina sentada na cama, segurando o mesmo diário que Clara havia encontrado. A menina olhou para ela no reflexo e sorriu. Mas fora do espelho, Clara estava sozinha. A herança é sua agora, Clara.
disse a voz da menina dentro do espelho. Elisa te deixou tudo, até nós. Quem são vocês? A menina levantou-se e dezenas de mãos começaram a surgir dentro do espelho. Mãos de crianças, mulheres idosas, homens jovens, todos arranhando o vidro, todos presos. Somos as janelas, todas elas, cobertas para que o mundo não veja. Veja o quê? O que você vai se tornar. O espelho quebrou com um estrondo. Clara desmaiou. Clara acordou em uma cama desconhecida. Estava coberta com um lençol branco e ao lado da cama havia uma bandeja com comida quente. Tudo limpo como se estivesse em um hospital. Mas não havia tecnologia alguma. Tudo parecia antigo, vitoriano. Uma senhora entrou com roupas de criada. Usava um broche com as iniciais EF. A senhora Elisa à espera para o jantar. Elisa morreu há décadas. Sim, mas a casa não. Clara vestiu-se sem entender. Quando chegou à sala de jantar, tudo estava limpo. Os manequins haviam sumido. As cadeiras agora eram ocupadas por pessoas vivas, mas seus olhos estavam vazios. Nenhum deles a encarava. Na ponta da mesa, Elisa, agora com o rosto restaurado, mas sem expressão, a aguardava. Você herdou o direito. Será a nova guardiã. Do quê? Do limiar. Da fronteira entre os que veem e os que fingem não ver. E apontou para a cadeira vazia ao lado. Clara sentou-se. E ali a ceia recomeçou. Clara não lembrava o gosto da comida, mas sabia que tinha comido. Sabia também que depois da ceia, as vozes em sua mente cessaram. O medo deu lugar a algo pior. Aceitação. Nos dias seguintes, se é que ainda havia dias ali dentro, ela foi instruída pelas criadas silenciosas. Mostraram os cômodos proibidos, os corredores que se deslocavam à noite, o sótão que gritava quando ignorado. Ela aprendeu que cada janela da casa escondia uma alma condenada e que mantê-las cobertas era sua responsabilidade. Se uma cortina fosse erguida, a alma escaparia. Se muitas fossem abertas, o equilíbrio entre o mundo dos vivos e o dos esquecidos seria destruído. Clara virou chave de uma prisão invisível. Ela foi nomeada a Guardiã das Cortinas. Um título gravado em uma parede secreta da biblioteca, junto aos nomes de todas as outras antes dela. Algumas duraram dias, outras séculos. Todas enlouqueceram. Certa noite, Clara sentiu um impulso incontrolável, uma curiosidade doentia. Dirigiu-se até a janela do quarto principal, a que estava sempre trancada com 3 correntes e coberta por um tecido preto costurado com arame. Ao tocar a cortina, ouviu centenas de vozes suplicando: "Não olhe! Ela está lá fora. É o fim, Clara." Mas o silêncio, após semanas, foi mais enlouquecedor que os gritos. Ela soltou as correntes. 1, 2, 3. Ergueu o pano devagar, e o que viu não era o mundo lá fora, era outra casa. Mesma casa, mas em ruínas completas, sem teto, sem portas. O céu era vermelho, as árvores estavam mortas, e no chão, à frente da casa, estavam dezenas de corpos exatamente iguais a ela. Mesma roupa, mesmo rosto, mesma expressão de terror, e no centro da visão, entre os cadáveres, estava a mulher sem olhos, sorrindo com os braços estendidos. Clara caiu de joelhos e fechou a cortina às pressas. As correntes voltaram sozinhas para o lugar. Mas naquele instante, sentiu algo diferente, algo havia entrado. Desde aquele dia, Clara deixou de dormir. A casa estava diferente. Os móveis mudavam de lugar. Os espelhos agora refletiam outros rostos. As escadas conduziam para cômodos inexistentes. E todas as noites, a mesma frase era sussurrada em seu ouvido, às 3 horas da madrugada: "Deixe-me entrar." Ela tentou resistir. Queimou cortinas, trancou portas, gritou para os espelhos. Mas a casa não ouvia, ou pior,
A casa estava do lado daquilo que a chamava. Clara consultou o diário de Elisa, que estava agora em sua posse. Entre as últimas páginas, encontrou um trecho que nunca vira antes. A única saída não é fugir, é selar o ciclo, transferir a casa, encontrar alguém com sangue forte o bastante para sustentar o véu. A casa precisa de uma nova guardiã. A casa precisa de sacrifício. Clara decidiu que sairia, se não fisicamente, então através do tempo. Usou uma das relíquias da casa, um relógio que só marcava 5 da tarde, para criar uma fissura entre realidades. O mecanismo era simples: rodar os ponteiros em sentido anti-horário enquanto pronunciava os nomes das anteriores guardiãs em ordem. Levou horas, mas quando terminou, a casa tremeu e um jovem homem apareceu na sala. Confuso, assustado, usava roupas modernas. Carregava um celular sem sinal. Era o filho do advogado que vendera a casa. Clara sorriu. Ela sabia o que precisava fazer. Recebeu o rapaz com gentileza. Ofereceu chá, mostrou cômodos inofensivos. Não mencionou as janelas. Esperou até a noite e, então, o levou até o quarto de Elisa. Ao entrar, o rapaz olhou o espelho e viu milhares de olhos observando-o de volta. Ele tentou sair, mas as portas se fecharam sozinhas. Clara, do lado de fora, trancou a fechadura com sangue. O ciclo havia sido selado. Com o novo guardião em seu lugar, Clara pôde sair. Simplesmente saiu pela porta da frente. Era uma manhã cinzenta. A casa estava atrás dela, imponente e silenciosa. Nenhum sinal de movimento. Ao andar até o portão, Clara sentiu-se mais leve, como se séculos tivessem deixado seu corpo. Mas, ao olhar para o céu, percebeu que o sol não nascia. Estava sempre parado no mesmo ponto. O mundo lá fora não era o mesmo de antes. Ela correu pelas ruas, viu pessoas, todas com olhos costurados. Ela gritou, e uma voz atrás dela disse: "Você selou o ciclo errado, Clara. A casa não prende você. Você é a casa agora." Anos se passaram, ou talvez minutos. Clara agora senta-se numa cadeira de rodas no centro da sala de jantar. As janelas continuam cobertas. As cortinas tremem, famintas. E de tempos em tempos, um novo herdeiro aparece. Alguém com curiosidade demais, ou herança demais, ou azar demais. E a ceia recomeça, de novo, e de novo, e de novo.